Olá, amigos! Estamos hoje aqui para contar uma história meio engraçada. É a história de Eteovino, um episódio da vida dele. Ele iniciou numa doutrina e estava todo empolgado com os conhecimentos que estava adquirindo, com boa vontade de aprender cada vez mais, mas tinha dúvidas. E pediu para um amigo Dino, que estava há mais tempo nessa doutrina, professando essa doutrina, e perguntou: mas nós passamos por interferências, nós passamos por influência de seres que vivem em outro mundo, não o nosso? Ele falou: estou muito curioso para saber. Aí o amigo Dino falou: sim, somos influenciados, sim. Paulo disse em uma das suas epístolas que somos influenciados às vezes por nuvem de testemunhas. Aí ele falou: não acredito muito nisso. E a nossa vida? E o nosso proceder? Aí o amigo falou: você tem a liberdade, mas estes seres também têm e vivem em outra dimensão, mas também podem fazer trabalhos beneficentes, há trabalhos de ajuda ou também trabalhos de atrapalhar, depende de como você os atraiu. Ele falou: eu quero ouvir mais a respeito dessas testemunhas, porque eu quero saber se podem ajudar a gente em casos e onde a gente há necessidade. E o amigo perguntou: qual é a sua necessidade? Esses espíritos, esses seres não estão assim para brincadeira, para atender futilidades nossas. Eles estão com trabalhos sérios e trabalhos que ajudam a humanidade. Ele falou: não, o meu objetivo é sério, não é nada fútil. É que eu estou com uma dificuldade de achar uma certa trabalhadora que fez trabalhos na minha casa, domésticos, há muitos anos. E há poucos meses ela sumiu, ela foi embora. E eu agora, revendo alguns apontamentos, preciso encontrar ela, que é onde vou favorecê-la com dinheiro. O amigo falou: eles não têm também obrigação de ajudar a nós, de fazer a parte que nos cabe. De fazer, eles podem ajudar, mas não têm a obrigação de fazer a parte que nos cabe. Mas peça, mas você não tem uma procuração deles para que eles façam isso por você. Eteovino então ficou pensativo e não acreditou muito no amigo e foi embora. Os dois, cada um foi para sua casa, e Eteovino ficou pensando nisso, preocupado com esse desenlace dessa situação que ele precisava resolver. Realmente, procurou ajuda e tudo mais e aguardou, e já esquecendo da conversa que teve com seu amigo. Passado alguns dias, amanheceu com forte dor no pescoço, que não podia se mexer. Tentou ir para o trabalho, mas não conseguiu, de tantas dores no pescoço. Então procurou ajuda médica. Foi ao médico e o médico lhe passou encaminhamento para um fisioterapeuta. Como tinha vaga, ele já passou com o fisioterapeuta, onde o fisioterapeuta falou para ele: você está com uma forte torção no pescoço, vai precisar de exercícios. Você quiser, para já ter um alívio, pode iniciar hoje mesmo.
Ele falou: pois não, vou iniciar já esse meu tratamento. E encaminhou então, pegou o nome dele, anotou qual exercício seria feito e levou para uma outra sala, onde ele seria encaminhado para uma fisioterapeuta que ia cuidar dele, de fazer o exercício que seria necessário. Chegando lá, a moça, era uma jovem, olhou a ficha dele, falou: o senhor deite que eu vou fazer o exercício no senhor. E ele se deitou e a moça, iniciando os exercícios, começou uma conversa. O seu nome não me é estranho, parece que o senhor é a mesma pessoa que a minha avó fala muito para nós. Ela comenta muito de um homem que ela trabalhou na casa dele. Ele perguntou para a moça: qual é o nome da sua avó? Ela disse: é Dalva. Ele ficou assustado. Um choque elétrico não teria tanta força como o susto que ele levou. A moça percebeu que ele ficou assustado, que ele empalideceu e perguntou: o senhor está passando bem? O senhor está sentindo alguma coisa? Quer que eu chame o médico? Quer que eu ajude em alguma coisa? Ele falou assim: não, eu estou bem. Só estou surpreso com a eficiência dessas testemunhas que nos rodeiam. Ela não entendeu nada e ele fez uma prece e agradeceu e pediu perdão pelas palavras que ele disse em forma de pouco caso, de descrença. Ele levou para casa aquele ensinamento de que nós, com boa vontade, nós conseguimos o auxílio que precisamos. É só ter boa vontade e não que as pessoas, os espíritos, os nossos protetores, os nossos anjos guardiões estão à nossa disposição, mas eles podem nos ajudar sempre. Então, que nós possamos fazer prece sempre pelos nossos protetores, pelos amigos benfeitores, que Jesus, nas suas parábolas, sempre houve conversa de Jesus com esses benfeitores, com os benfeitores e os que não estavam com tanta assim boa vontade de fazer o bem, porque Jesus nunca condenou ninguém, nunca disse que são maus ou que são espíritos ruins. Simplesmente ele os ajudava naquilo que precisavam, através das curas e das palavras meigas. Que nós possamos ter sempre essa certeza que estamos rodeados por nuvens de testemunhas. Agora depende de nós. Quem são as nossas testemunhas? Vamos pensar nisso e refletir com quem estamos caminhando. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.